Continuando com a saga de vídeos virado para aquilo que eu regresso às aulas, se não sabes do que eu estou a falar, basta para os cards, vou deixar recomendados dois que eu já lancei sobre. Eu decidi continuar com uma dúvida que surge muito na cabeça de muitos académicos, que é o famoso fichário ou caderno. Qual dos dois usar durante este ano? E se calhar dos próximos? Pradas, saluto mundo, bem-vindos a mais um vídeo neste que é um canal em que nós falamos sobre organização pessoal, organização financeira e tudo o que me apetecer. Eu sou a Camila dos Santos, criadora de conteúdo, empreendedora, gestora e muitas outras coisas que tu podes descobrir se basear para minhas outras redes sociais e acompanhas também o que é que eu faço para aquelas outras áreas. Para responder a essa questão, eu começo com duas contraperguntas muito importantes que são: estamos a falar de quem que quer fazer o quê? Parece insignificante, mas não é, quando nós vamos avaliar que usar fichário ou caderno muitas vezes não é uma escolha, dependendo do nível académico em que estás. Por exemplo, alguém que ainda está, imagina, no segundo ciclo, está assim na sétima, oitava, nona, convém realmente usar cadernos de forma indiscutível para a melhor organização da matéria, para não correr o risco de perder as folhas, além de que para estes, ainda muitos professores usam métodos de avaliação de cadernos, pois eles querem ver as matérias ali organizadas e tudo mais. Não. Acho que inclusive no ensino secundário, tipo no ensino médio, é possível que ainda tenham muitos professores que usem essas metodologias. Portanto, muitas vezes isso pode não ser uma opção, indiscutivelmente vão ter que usar o clássico caderno. Agora, se estivermos a falar de alguém que, por exemplo, está no médio, mas está a fazer assim a 13ª, é um curso prático, e na 13ª todo mundo que sabe que é tipo um feriado prolongado, contínuo e eterno. Tu praticamente só começas mesmo a ver salo no momento em que estás a te aproximar da defesa, porque senão é mesmo só fazer o teu estágio e tu não precisas necessariamente ter um caderno para dar a apontar coisas, porque tu não vais apontar coisas. Então, tu ali podes sim escolher se tu vais preferir ter um caderno para conseguires guardar tudo que for anotações que fores fazendo, ou se vais ter um fichário para te impedir de andar com muito peso, porque assim tu pelo menos podes levar uma folha, duas, escreves o que o professor tiver que te dizer ou que tu for necessário lá para o estágio, depois metes na tua capita e está-se bem. Ali tu podes, tipo, é completamente opcional tu escolheres um ou outro. Agora, se estivermos a falar de alguém que vai dar em ciclos acima desses, tipo licenciatura, mestrado e doutoramento, obviamente continua a ser uma questão de escolha, mas aqui começamos a sair já do lado de quem e começamos a entrar mais para o lado de vai fazer o quê? Pois tu deves fazer essa escolha de acordo com aquilo que te for mais prático, aquilo que te vai dar mais jeito, exatamente para te ajudar a decidir e a enquadrar melhor nas tuas ideias o que é que te vai dar mais jeito. Eu vou começar por introduzir algumas vantagens e desvantagens de ambos métodos de estudo de anotações, métodos de anotações. Começando pelo caderno, a primeira vantagem que eu vejo aqui que podemos realçar é o facto de que é o clássico básico que funciona sempre. Com clássico que funciona sempre eu quero dizer que, por ser a opção mais óbvia escolhida por muitos, acaba por ser a que mais fácil se encontra e a que mais barato se encontra também. Se formos considerar zonas em que não há um comércio muito diversificado, é muito mais fácil tu encontrar um caderno bom que consiga suprir as tuas necessidades do que encontrar um fichário bom e de cor daquilo que tu gostas. Então, é o básico que funciona. Tu encontras com mais facilidade e a um preço mais barato. Outra vantagem muito importante é o facto de que tu tens maior controle na organização da matéria. Afinal de contas, está tudo aqui. Tu vais organizar as matérias por disciplina e tu já sabes que, por exemplo, este caderno preto é de biologia, história ou economia social. Então, quando tu for estudar, por exemplo, tu tens muito mais facilidade, porque se quiseres, por exemplo, as primeiras matérias, é só ir para as primeiras páginas. Se o professor está ali na sala, lançou já uma dica, uma avaliação de mais breve ou fez alguma questão, tu podes facilmente ir lá para as matérias, começar a revirar, encontrar a pergunta, encontrar a resposta daquilo que o professor quer que tu faças ou digas. E isso é uma vantagem daquelas porque te poupa bué de tempo. Quando tu fores sentar para estudar, a matéria já está organizada de acordo às páginas, se considerarmos que tu és alguém que escreve de forma organizada, claro. A terceira e última grande vantagem que eu vou aqui levantar sobre o caderno é o facto de que tu tens muito menos probabilidades de perder matéria e anotações importantes. Afinal de contas, está tudo aqui.
está tudo preso. Tu no mínimo tens que arrancar a folha para perder a matéria. Não é como se tu fosses estudar e tu do nada acabas por te esquecer da folha em que está a tarefa e deixas em casa, como acontece, por exemplo, com o fichário, se tu não tiveres uma organização rigorosa. Já sobre desvantagens, coisa que o caderno também apresenta umas tantas, eu começo por aquela que para mim é a mais gritante, que é o facto de representar mais peso. Porque se formos analisar aquela opção de tu poderes organizar a matéria por disciplina, que é uma vantagem obviamente, pois tu consegues estudar de forma mais clara, encontrar as coisas e guardá-las de forma mais organizada, tem a questão de que se tu tiveres, por exemplo, 5 disciplinas por dia, significa que tu vais ter que levar 5 cadernos por dia. Obviamente não precisa ser desse tamanho, com essa espessura, mas ainda assim é muito mais peso do que se tu pudesses levar 1 a 2 folhas, que é o que acontece com o fichário. Outra desvantagem do caderno é que, por exemplo, se acabar, tu não vais ter como continuar a usar anexando aqui mais folhas. Fora aqueles cadernos inteligentes, algo que já me aconteceu é, por exemplo, o caderno de língua portuguesa, tu estás ali a usar e o caderno acabou, só que é no meio do semestre, então tem matérias que tu vais precisar que estão no caderno antigo, tu vais ter que comprar um outro desse e no mínimo andar com os dois, que é o que já me aconteceu. Não que tenhas que fazer sempre, mas às vezes há que tu vais precisar sim andar com os dois, isso é bué chato. Então eu acho isso uma desvantagem, porque não vais ter como continuar a usar apenas um e meter só umas folhitas, não vai funcionar, não vai. Outra desvantagem que eu vejo sobre o caderno é o facto de eu sentir que o espaço é subaproveitado. Subaproveitado como assim? Enquanto futuro economista, ator tecnicamente profissional de contabilidade e gestão, é meio voluntário não olhar pelas questões financeiras. E nisso, eu sinto que no caderno, tu já tens muitas limitações na hora de escrever, independentemente se a tua letra foi mais pequenina ou maiorzinha. Por exemplo, nesses aqui, que tu já tens as linhas assim, todas postas, tu não tens como tentar ocupar menos espaço escrevendo na mesma linha 2 vezes. Tu tens que escrever 1 vez por linha e eu sinto que às vezes é subaproveitado, porque já começando pelas margens, ele já te dita que aqui não se escreve, eu assim não funciono muito bem, porque, como eu disse, eu sinto que o espaço é subaproveitado, mas depende de ti avaliar com estas vantagens e desvantagens que eu te apresentei sobre o caderno, se é o que melhor vai te servir ou vais passar por fichário, que tem algumas vantagens das quais eu começo por citar o facto de ser muito mais fácil de transportar. Fácil de transportar como assim? Tu não precisas necessariamente andar com o fichário todo, como eu estou sempre a dizer, tu podes apenas levar umas 5 folhas, tiras, levas para a escola, anotas o que tens que anotar, chegar a casa, arrumas tudo aqui no fichário. Isso para mim é vida, porque eu estou aqui sempre a falar que eu ando com o meu trabalho e ando com a minha vida acadêmica, a minha vida pessoal, então preciso de ter coisas viradas para outras áreas da minha vida na pasta que não só a área acadêmica. E se eu tiver que andar com um fichário ou um caderno por disciplina completo, já começa a ficar bem mais pesado e eu não gosto dessas coisas. A segunda vantagem que eu vejo aqui que precisa mesmo ser levantada é que, diferente do caderno, no fichário tu podes reutilizar anexando mais folhas e usar quantas vezes tu quiseres, até tu já não conseguir suportar o peso e sentes que precisas diminuir algumas folhas ou coisa parecida. Por quê? Porque isso é uma coisa que conta na hora de tu pagares mais, mas que ao longo do tempo esse preço vai compensar, porque tu não vais ter que comprar outro fichário, tu vais apenas ter que anexar mais folhas e fica muito mais barato do que tu teres que comprar outros vários cadernos. Terceira e última vantagem que eu vejo aqui que os fichários têm sobre os cadernos é o facto de tu poderes padronizar e reorganizar como tu quiseres, como se fosse um caderno inteligente. Por exemplo, esse aqui, eu tenho as linhas aqui retas, mas tu podes no mesmo fichário pegar uma resma de folhas quadriculadas, podes pegar uma resma de folha 4 lisas e viver a tua vida de boas com o mesmo fichário, padronizado da forma que tu quiseres, da forma que mais te convém. Imagina que tu tens muitas disciplinas de cálculo e preferes os cadernos ou os fichários quadriculados. Assim, tu podes pegar apenas folhas quadriculadas e embutir numa coisa dessas e a vida está toda chill para ti. Então, eu acho isso uma vantagem, porque, como eu já disse, eu prefiro coisas que me façam otimizar o espaço e quando eu puder ter tipo 2, 3 em 1, para mim está melhor ainda. Como nem tudo é um mar de rosas, o fichário, assim como o caderno, também tem algumas desvantagens de importante análise que eu começo por citar pela primeira, que é: para desorganizados, isso não serve. Isso não. Para pessoas desorganizadas,
fujam. Não é por mal, não é que vocês não vão mudar ou que vocês não vão conseguir gerir, é que vocês vão ter muito problema na hora de organizar as matérias, porque vão sempre perder as folhas, porque vai estar sempre em falta isso, aquilo, porque vão ter sempre, deixei essa folha, estava a estudar, esqueci, pessoas esquecidas, pessoas organizadas, têm que ter muito cuidado se preferirem usar fichários. Eu não recomendo, mas se tu quiser mesmo a sério, força nisso, só leva em conta que pode ser muito mais complicado na hora de tu organizar a tua vida. A segunda desvantagem do fichário é o facto de que, como eu estava a dizer há bocadinho, tu tens muito mais possibilidades de perder as coisas, mas eu aqui não falo necessariamente da folha rasgar ou de esqueceres em casa, eu falo mais no sentido de tu vais passar para o próximo ano e provavelmente vai ter coisas que tu vais precisar revisar desse ano. O que acontece geralmente é, como o fichário é algo que tu podes reutilizar, ao transitar de ano tendes a tirar as folhitas, meter ali numa mica e guardar. Só que isso de tirar e guardar pode ser muito perigoso, porque tu podes, por alguma eventualidade, perder essa mica e aí a tua vida fica acabada. Tu perdes algumas folhas e não consegues ter acesso às matérias dos anos passados para ver se dás uma revisada, e é muito complicado para quem estuda assim de forma sequencial e precisa mesmo de coisas dos anos passados, ao contrário de um caderno, que é mais seguro, porque tipo, tens ali o caderno, deixaste em cima do armário, deixaste em cima do baú que tu vais guardar e nunca corres o mesmo risco de perder folhas e acontecer o que acontece aqui com um camarada. A terceira e última desvantagem que eu vejo aqui que o fichário tem é o preço. É o preço que tu pagas na primeira aquisição, porque que tu vais conseguir sim reutilizar e nisso tu podes nos próximos anos não precisar mais comprar fichário, ou ainda tu vais só metendo folhas e não vais precisar comprar novos cadernos. No entanto, a primeira aquisição pode ser um bocadinho mais caro porque há zonas em que não há muita variedade de comércio, então tu encontras tipo um único fichário, um único modelo, só tem mesmo desse tipo. E como todo mundo quer, vamos assim assumir, o preço acaba por ficar um bocadinho mais salgado. Então, essa é uma grande desvantagem que há do fichário em relação ao caderno. Porque imagina alguém que precisa de ter pelo menos 5 desses, vamos assumir, ou 3 desses, para usar durante vários anos e ter que comprar tudo assim da primeira vez. Vai ficar um pouco salgadinho para o bolso, porque algumas lojas são mesmo bem nos preços dos fichários. Agora, dando aqui a minha opinião pessoal, eu sou do time dos dois, obviamente, aqui podemos ver que eu tenho os dois, mas academicamente falando, eu prefiro os fichários, porque como eu disse, eu não gosto de andar com muito peso e eu sou uma pessoa que o meu método de estudos é escrever. Eu preciso de escrever várias vezes a mesma coisa, sem brincadeira, eu preciso escrever várias vezes a mesma coisa para conseguir perceber bem. Então, eu sinto que se eu for usar cadernos, eu acabo por gastar muitas páginas com espaço subaproveitado, como eu já disse, não funciona bem para mim, porque quando eu estou a escrever, eu quero gastar o mínimo de espaço possível, porque eu sei que eu vou escrever várias vezes isso e eu na folha não consigo fazer isso. Então, eu prefiro usar os fichários, porque além de eu poder não andar com muito espaço, eu consigo usar o meu método de estudos, que está sempre a escrever a mesma coisa, gastando pouco espaço. E eu tenho os cadernos mais para questões pessoais, tipo organização da criação de conteúdo aqui para as redes sociais. Eu preciso de um caderno para estar a anotar as ideias, fazer os roteiros. Para os meus negócios, as minhas empresas, eu organizo tudo nos cadernos. Por isso é que eu tenho caderno e tenho também fichário, mas academicamente falando, eu me viro com os fichários. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero realmente que vocês consigam daqui tirar aquela decisão que estava-vos ali a empatar a cabeça sobre o que é melhor para ti. Se for um caderno, comenta aqui embaixo que tu preferes um caderno. Se for um fichário, comenta também aqui embaixo que tu preferes um fichário e és do time dos fichários, assim como eu. Eu tentei ser o mais imparcial possível, te mostrando realmente vantagens e desvantagens de cada um dos métodos de anotações. Então eu realmente espero que tu consideres mesmo a sério e penses de acordo com aquilo que te for ser mais conveniente, porque imagina que tu és um enfermeiro, tu precisas de estar ali a anotar os sintomas do paciente, e tu compras tipo um caderno A6, fica muito melhor do que tu usares um fichário pequeno, por exemplo. Estão a ver? Então é isso, fiquem na paz, eu vou na paz. Não se esqueçam de assistir aqui os outros vídeos sobre época aqui de regresso às aulas que eu estou a lançar. Não se esqueçam também de visitar as minhas outras redes sociais, porque lá tem muito mais conteúdo fixe de valor e que eu aposto que te vai ajudar. Fiquem na paz, eu vou na paz, cuidem de vocês, cuidem do vosso dinheiro. Beijos e